Você está bem perto de conhecer um grande segredo que ao longo dos séculos esteve escondido nas tradições orais das religiões, nas correntes filosóficas da humanidade e nos saberes ancestrais sobre a mente transcendental de Deus, os quais deram origem ao livro dos livros chamado Bíblia. Uma coleção de instruções e saberes tão antigos quanto a alma humana para ser entregue a quem se dispõe a uma leitura aplicada, reflexiva e voltada a desvendar e a aprender seus segredos para uma vida plena e verdadeira. O Segredo do Livro apresenta Ética Cristã. Olá, gente. Nós estamos aqui hoje para poder ministrar essa aula sobre ética cristã. A gente está falando da EBD 2022 e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ética, tentar conversar um pouco sobre o que é ética cristã, partindo do pressuposto do que é ética primeiro. Mas antes de mais nada, vamos trazer os textos áureos, para esse dia, os textos que vão servir como base para a gente. Você pode ver aí os textos que surgem na tela, os textos de referência. A gente tem primeiro o texto de Romanos, capítulo 2, versículos 17 a 19. Mas se tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade e a prova das coisas excelentes, sendo instruído na lei e confia que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas. Esse texto de Romanos, ele está falando para os judeus sobre o que é ser judeu, sobre como se é judeu e a responsabilidade que isso tem. Basta você perceber no texto que ele fala que eles serão luz nas trevas. E aí eu quero trazer outro texto que também é referência para nós hoje, tá? Que é o texto de Coríntios. Aí ele está erradinho, ele não está certo não, porque na digitação com a mão só, eu acho que eu falhei, hein? eu dei uma embolada no texto aí, mas pega na tua Bíblia, você vai perceber que ele é um pouco diferente, né? É porque eu tinha duas traduções e eu acabei trabalhando, acabou ficando um pedaço de cada uma aí, ainda ficou errado. 1 Coríntios, primeira carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse é o texto correto. O objetivo de hoje é a gente definir o que é ética, o que é moral, evidenciar alguns tipos de ética na atualidade, conceituar o que é ética cristã e apresentar o fundamento dessa ética cristã. Eu pretendo fazer isso nesses 50 minutos, é muita coisa, mas eu vou tentar usar alguns recursos para poder facilitar a nossa vida, por isso a gente está usando o retroprojetor. Vou tentar ver se a gente consegue passar um filmezinho de 2 minutos e meio, que ajuda bastante para a gente poder entender e vocês poderem assimilar do que a gente está falando. Tá bom? Esses são os nossos objetivos de hoje. Aí você tem eu não sei se dá para ver daqui. Aí tem um texto de Provérbios e o desafio inicial é a gente falar de ética, mas pensar uma ética cristã. E como a gente já viu nos textos que lemos, a gente tem 2 desafios. O primeiro desafio do texto de Romanos que a gente leu, ele fala de que um judeu não pode ser de qualquer jeito. E qualquer um de vocês aí, de nós aqui, que estudamos a Bíblia, sabemos que os judeus, por causa da própria personalidade enquanto povo, da diversidade em que viviam, cercado de gente diferente, sempre andando de um lugar para o outro, era um povo nômade, e por ser nômade, você acaba tendo contato com muitas coisas, com muitas culturas, como hoje a gente acontece,
Hoje vocês têm contato com TikTok, com YouTube, com podcast, com uma porção de coisas, e é como viviam os judeus, tendo contato com uma porção de coisa. A diferença é que a gente tem isso à palma da mão. Eles andavam daqui para lá, tendo contato com uma porção de coisas, então eles tinham um desafio ético tremendo, que era manter as bases do que eram, manter a base do que Deus disse que eles tinham que ser, apesar de tudo que estava em volta. Isso não é simples, não é trivial, e qualquer um aqui que sai da igreja no domingo e tem que viver a vida na segunda-feira sabe como isso é um desafio. Porque a vida da segunda-feira é muito diferente dessa aqui do domingo, né? Essa do domingo é show de bola. Essa do domingo é muito bom. Essa do domingo é maravilhosa. Aí os irmãos, oi, meu irmão, Pai do Senhor. Oi, irmão, Deus abençoe. Oi, irmão, Deus abençoe. Né? É uma beleza, isso aqui é uma graça. Culto cheio de louvor, palavra santa. Mas na segunda-feira não tem, não. Segunda-feira é um ônibus cheio, trem lotado, nego xingando você, uma dificuldade de pegar o BRT, e você já fica bolado, fica difícil. Se você está dirigindo, então, ai meu Deus, é muito difícil. Então a ética cristã, ela passa por você ser o que você é, cristão ou judeu, além do que está fora de você, mas não ignorando o que está fora de você. Que era uma coisa que você percebe claramente na Bíblia com relação aos judeus. Eles tinham que considerar os povos que estavam em volta, entender os povos que estavam em volta, respeitar os povos que estavam em volta, para respeitar Deus. Porque Deus, toda vez que eles tinham um problema, Deus aniquilava um povo. Então eles tinham que ter muita consciência do que faziam, e isso está na promessa de Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ser um escolhido de Deus, ser alguém que anda com Deus, é uma responsabilidade grande. Porque por causa de você, alguém pode se dar muito mal. E se você ler a Bíblia, você vê isso toda hora. Um rei vai e pega a mulher de Abraão, se ferra. O outro pega a mulher de Isaac, se ferra. Ninguém se dá bem quando mexe com alguém que está andando com Deus, mesmo quando a gente está vacilando. Mesmo quando a gente está titubeando, está errático. Porque ser errático é uma característica nossa. Porque a gente é como criança. A gente está aprendendo. E o Deus que nos criou sabia disso. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Nós aprendemos todas as coisas. E passamos aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. E aí quando a gente fala de ética cristã, a gente tem o que está escrito aí, né? Andar na linha no mundo com dois extremos, o certo e o errado. E você só sabe o que é certo e o que é errado porque existe Deus. Porque se não existisse Deus, meu irmão, você não sabia o que era certo e errado. Porque o certo e errado ia depender muito das circunstâncias. E a gente vai falar sobre isso e o que isso tem a ver com ética. Provérbios 14, 22 diz assim: porventura não erram os que praticam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Provérbios 14, 22. A palavra ética, ela vem do grego ethos, e ela significa um conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma determinada coletividade, de uma época, de uma região. Aí é o conceito de OWISE, né? Do dicionário. Embaixo você tem Ulrich, que é um pensador, né? A ética secular ou filosófica é a ciência dos costumes ou hábitos. É uma ética que busca a verdade e o bem pela razão, conforme os conceitos predominantes na época. Então, o que a gente está pensando, o que a gente está dizendo aqui? Existe uma ética e todo ser humano é governado por ela. De alguma maneira, você tem uma ética no teu trabalho, você tem uma ética se você faz parte de um grupo de WhatsApp, né, aquele da família. Você tem uma ética no grupo de WhatsApp do trabalho, aquele que não pode ficar colocando figurinha o tempo todo, né? Eu lembro que a gente estava aqui num grupo com o pastor Ari, e o pastor Ari vivia recomendando carinhosamente, né, que não colocassem muitas mensagenzinhas para o pessoal não se perder, né? E a gente está agora com um grupo de leitura bíblica, é o mesmo desafio, né? Irmãos demais, 200 e tantos irmãos num grupo, e
o irmão resistir a de manhã dar um bom dia, colocar só o texto que ele leu, né? É difícil. É preciso ética para isso. É preciso comportamento ético. Há várias vertentes que falam sobre ética. A gente vai tentar enquadrar rapidamente 4 delas, tá? Para que vocês pensem que ética não é uma coisa fixa. Assim como a moral é uma coisa que varia de cultura para cultura. A ética também é assim. Ali você tem 4 posições éticas que são famosas, né? E são levantadas por Norman Glaser, um pensador, né? Que falou um pouco sobre isso, sobretudo no âmbito cristão. E aí ele traz 4 possibilidades de posicionamentos éticos. Para que eu estou falando sobre isso? Para que você entenda que existe ética até nos piratas e ladrões. E todo mundo que viu um filme, que leu uma história, né, já viu isso. Existe a ética dos ladrões, existe a ética dos piratas, existe a ética dos militares. Isso. Para tudo há uma ética. Só que os preceitos e as posições éticas são diferentes. Existem posições éticas que podem combinar com o cristianismo, existem posições éticas que não coadunam com o cristianismo. E a gente vai tentar entender um pouco isso, né? O antinomismo é uma posição ética. E o que diz o antinomismo, né? Se você olhar lá, ele fala que é a ausência de normas. Então existe um jeito, vocês já viram isso, né? De viver, que é aquele jeito a pampa, libertário, regra zero. E você vê que tem um grupo de pessoas que às vezes combina todo mundo viver desse jeito. Viver sem normas. Como acontece com os piratas. Não tem uma regra escrita. É tudo feito pelo que é preciso fazer para ser um pirata. Então existem grupos que vivem sem cartilha de regra, como a gente tem, né? A gente tem a Bíblia como estatuto de fé, de prática, de regra. A gente tem um certo regramento. Os judeus tinham de maneira absurdamente colocada a lei como regra, porque eles tinham dificuldade demais de pensar os comportamentos, porque viviam se metendo com gente que era diferente deles. Então eles sempre tinham aquela coisa, mas será que isso é o certo? Mas será que isso... Até que Deus teve que escrever. Deus falou, não vai dar. Eles não conseguem pensar no que é certo se não escrever. Então existe uma forma de ser ético que parece para nós paradoxal, porque ela parece não ter ética nenhuma. Porque a moral que ela tem é baixíssima, completamente estranha para nós. Outra forma é o situacionismo. E aí você vai encontrar ali no que a gente deixou escrito. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque ali já não consigo mais. Prima pelo equilíbrio e pelo amor. Um fim amoroso justifica o meio de atuação ética. Nesse ponto, há uma mudança com relação ao de cima. Existe uma regra, e essa regra é o amor, que geralmente é o que mais coaduna com o que é cristão. Os cristãos são guiados pelo amor. A gente faz as coisas pelo que a gente aprendeu do Senhor. Você pegar um senhor que pegava um cobrador de impostos, usurpador do povo dele, e que ao invés de repreendê-lo, o amou e o modificou, só cabe porque a gente é meio entendedor do que é uma ética situacionista. A situação prescindia isso. Jesus precisava fazer aquilo. Assim como Jesus precisava ir ter com a samaritana. Porque ela só entenderia o que era o amor que ele estava querendo mostrar se ele se expusesse como se expôs. A gente só entendeu o amor de Deus quando ele se expôs. Se ele não se expusesse no nível que ele se expôs, de morrer numa cruz, de gritar que podia estar sendo abandonado por pecados que eram nossos, a gente dificilmente acreditaria como a gente acredita hoje nesse Deus. Então, a finalidade do amor, ela instrui de uma maneira espetacular. É uma ética profunda. Você tem também a generalista, que é a perigosa, que é o que o pessoal gosta muito, inclusive, né? Na generalista você tem uma forma relativista, né? Certo e errado dependem muito dos resultados das ações.
é aquela que todo mundo coloca no colo de Maquiavel, que os fins justificam os meios. Então eu posso xingar alguém se isso fizer com que ele se rebaixe e pare de me atacar, porque eu sou o cara. Eu posso falar mal de alguém se aquilo for fazer com que ele não ganhe pontos na minha seara, no meu lugar. Eu posso falar mal dele. Eu posso fazer coisas hediondas, desde que, no final, o bem que eu entendo ser o bem seja preservado. Não tem a ver com amor, tem a ver com o que eu vejo de bom. Então eu posso atacar as pessoas, não amorosamente, mas por uma questão de conveniência, porque as atacando, elas têm medo de mim. E ao ter medo de mim, elas vão andar na linha. E você via isso nos romanos. Você via isso no sacrifício que Jesus teve que sofrer. O que pretendiam era calar a boca dos que podiam pensar quanto os legalistas daquele lugar, tanto romanos quanto judeus. E na cabeça deles, atacando ferozmente Jesus, crucificando ele, xingando ele, acabando com ele, o sonho de amor que ele estava pregando sistematicamente há 3 anos acabaria. Só que não são os fins que justificam os meios. A gente sabe disso. Legalismo. Aí a gente volta para o que faziam os judeus. É pautado nas normas e na lei. E geralmente isso acontece quando você tem muita dificuldade de refletir sobre quem você é. E o cristianismo não prega isso, Jesus falava isso várias vezes. Não, gente, não é só seguir a lei. Tem que pensar a lei, tem que interpretar a lei. E é por isso que você vem aqui todo domingo, né? Para poder pensar a lei, para interpretar a lei. Para ver que a lei, ela tem estruturas, que ela tem formas, que ela tem contexto, que ela tem aplicação principalmente. É assim que a gente tem um comportamento ético, pensando, refletindo, meditando, se expondo, conversando com as pessoas. E aí vem um desafio, né? Que aí tu pensa, mas peraí, Kleber, tu falou aí de 4 coisas diferentes, quer dizer que pode ser de qualquer jeito, e a moral, onde é que fica? Não tem um preceito moral para seguir? Aí a gente resolveu colocar aí uma diferencinha, né? O que é ético e o que é moral? A verdade é que uma está dentro da outra, né? O preceito ético, na verdade, ele preconiza, predispõe de que tem que haver uma moral. Porque sem moral nenhuma, a ética é uma ética pífia para o todo. Porque uma ética, ela não é uma ética minha só. Se eu for ético sozinho, se só eu me comportar daquele jeito, eu não tenho ganho ético. Eu sou um cara moral. Eu tenho uma moral específica para seguir. Eu sei o que é certo e o que é errado e eu sigo aquilo. Mas se isso não se espalha, não se estabelece uma ética. Então aí você vê o seguinte: ética e moral. Certo e errado, as duas têm. Né? Você tem os mesmos preceitos. Modo social de agir implica no consenso e na adesão de uma sociedade. Isso é ética. Mas na moral, modo pessoal de agir é adquirida e formada ao longo de uma vida, por as suas experiências. Então você percebe que a moral tem a ver com um jeito pessoal de você entender, e a ética, um jeito de você viver no meio de todo mundo e influenciar as pessoas. Recorte de baixo. Na ética, normas, regras sociais e é guiada pela cultura da sociedade. Na moral, normas e regras pessoais é guiada pela sua consciência. Se você está numa sociedade de bem, naturalmente você fica um cara de bem. Então, quando a gente traz uma pessoa para a igreja e ele se converte, e ele está no meio de gente crente, que tem um preceito ético a seguir, e esse preceito é cristão, e tem uma moral muito própria por causa disso, ele começa a ter um comportamento moral diferenciado. Porque no contato conosco, com os crentes, ele começa a meio que seguir, sabe? Ele muda a moral dele. Ele pode ter vivido 60 anos, 50 anos. A gente batizou no último batismo algumas pessoas de cabeça branca, que eu estou vendo aqui, inclusive. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe sua vida. E foi, cara, fantástico. Porque isso vai mudando a gente.
Quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem xingava não xinga mais, uma opção de coisa que não mais. A gente vira ex, uma opção de coisa. A nossa moral muda. E por último, mas não menos importante, é coletivo e é individual. Coletivo se constrói a partir do consenso de várias morais. Individual é o que fundamenta a sua ética. Então, uma moral bem pautada, ela fundamenta o preceito ético de um grupo. Ela faz a diferença para o preceito ético de um grupo. Aí, esse textinho, ele fala o que eu já disse, né? De que, no sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar melhor a forma de agir e de se comportar na sociedade. O cristão, portanto, tem uma conduta ética e moral regida pela palavra de Deus, que é rica nesse assunto, como veremos logo adiante na nossa próxima parte da lição. E aí a gente para um pouquinho, pode deixar esse aí, a gente vai começar daí de novo. Passa aquele videozinho para mim. Eles vão colocar um videozinho aí que é de um amigo meu. A gente fez um TEDx na universidade para falar sobre ética. E ele traz uma colocação que eu acho importante para que a gente tenha aqui. Porque ele fala de ética em corporação e, nesse caso, numa universidade que, pelo próprio nome, vocês já percebem, é um universo num lugar só. Eu trabalho na universidade há 27 anos e tem gente diferente de tudo quanto é jeito. Pensem, por exemplo... Tem gente diferente de tudo quanto é jeito. Tem gente grande, baixa, alta, pequena. Tem gente com ética dos 4 jeitos convivendo juntas. A universidade, ela tem um desafio, como a comunidade cristã tem um desafio. Por que não pense que todos nós aqui somos iguais? Nós somos convertidos, o Espírito Santo falou conosco, a gente conseguiu alcançar graça aos olhos do Senhor, mas nós somos muito diferentes. E é um desafio, nessa universalidade de gente, a gente criar uma ética e entender a ética sobre a qual a gente está sendo pautado. Por isso a gente volta à Bíblia todo domingo, todo dia, todos os devocionais, para que aquilo entre e perceba e a gente possa ver o que é. Esse aí é o professor Ricardo Benevides, esse TEDx é sobre ética. É 2 minutos e meio que vocês vão passar com ele, só para que vocês tenham uma outra fala além da minha, que fale e feche essa fala sobre ética e vincule isso com a corporação que nós somos enquanto igreja. Pode soltar, querido. Pensem, por exemplo, no sujeito que está andando de carro e é parado por um guarda, ou uma blitz, uma coisa assim, e ele pode ter algum problema no carro, ele pode ter furado um sinal vermelho, ele pode ter cometido alguma falta. Se existe algo errático, é o ser humano. Ele erra o tempo todo. E no que ele erra, ele se vê diante do guarda e ele tem a opção de aceitar a multa, ou, eventualmente, ele pensa, eu posso dar uma propina para esse guarda e ele me liberará. E ninguém vai saber disso. É claro que, para vários de vocês e para mim também, isso é altamente condenável. Mas é claro que isso se reproduz diariamente nas estradas e nas vias e nas ruas brasileiras. E quando o sujeito que dá a propina para o guarda faz isso, ele não se dá conta de que o ato dele não acaba ali. Ele tem a sensação de que talvez o ato dele seja invisível para o resto. Porque só quem sabe foi ele e é o guarda. Mas não. Porque o outro cara pensa isso. E um outro cara faz isso. E um terceiro, e um quarto, e um quinto. E o mesmo guarda que recebeu propina de não sei quantas pessoas, um dia se depara com alguém que não quer dar propina. E esse alguém talvez agora esteja numa situação em que o errado é ele. Mas espera aí que tem alguma coisa equivocada nessa história. Se um costume de oferecer propina para um oficial da lei, se criou-se esse costume, e eu não estou dizendo nem que foi criado ou que não foi, não quero generalizar, mas na minha hipótese se isso acontece com hábito, com regularidade, o sujeito que não dá, ele passa pelo quê? Ele passa por trouxa. E quando ele é um trouxa,
parece que o certo e o errado se inverteram. E o que determina isso, vocês podem dizer, não é só a lei, é uma ética. É um conjunto de valores que estão sendo praticados. Em momento algum eu disse aqui a vocês que esses valores vão ser sempre os melhores. Há momentos em que a humanidade se guia por valores horrorosos. E a gente não tem como fugir disso. Ou melhor, a gente tem. A gente tem como fugir disso. Porque o que nos torna universidade nos faz pensar que esses atos que hoje parecem tão singulares, tão individuais e que acabam em si, eles não são. Onde ele fala universidade, você pode trocar por igreja. Esses atos individuais que você faz como igreja, porque você não é igreja só quando você está aqui. Você é igreja fora daqui. Você é igreja no sinal vermelho. Você é igreja quando o guarda te para. Você é igreja quando a luz fica cara e você tem que colocar um leão para viver contigo. Você é igreja em várias situações. E se você pensar que você é igreja em várias situações, no comércio, você é igreja no comportamento com seus amigos, você é igreja na internet, se você pensar que você é igreja, você tem um comportamento diferente. Mas de onde a gente tira esse comportamento? Aí tá aí, ó. A gente como cristão, a gente tira esse comportamento da Bíblia. O fundamento que a gente tem para poder seguir e saber quais são as regras é o estudo sistemático da Bíblia. É EBD, é reflexão, é devocional, é desafio bíblico. É assim que você faz o seu conceito de ética diferenciado do mundo que está em torno de você. O que é uma ética cristã, então? A ética cristã pode ser definida como o conjunto de valores que devem reger o comportamento cristão. Por isso, a ética cristã deverá ser encarada pelo cristão como um conjunto de valores oferecidos pela palavra de Deus e que devem nortear a sua vida. Ou seja, você não vai ser de qualquer jeito. Tem um jeito de ser gente. E o jeito de ser gente, de ser comunidade cristã, está pautado no jeito que Deus tem de ser Deus. Por isso que Paulo fala, né? Sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. E você percebe que é uma cascata, né? Paulo é uma pessoa, imitando um Deus que se fez pessoa na sua frente, mas que você sabe que ele é Deus. Então tem um jeito de ser ético. É o jeito de Deus ser ético. E a gente sabe que Deus é ético não de uma maneira simples, trivial, cheia de vontades em si mesmo, porque quando Ele criou você, quando Ele criou a mim, Ele falou, façamos. Ele não era um Deus solitário, Ele é um Deus triuno, que teve que conversar entre si mesmo para definir a nossa criação. Ele não fez a gente sozinho. Era Pai, Filho e Espírito Santo. Você não decide as suas coisas sozinho. É Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja em torno de você. A gente sabe que Deus é ético por causa disso aí, olha bem. Uma vez que a ética pode ser definida como um conjunto de valores que modelam o caráter de uma pessoa, podemos então atribuir esse conceito à pessoa de Deus, porém numa escala infinitamente maior. Porque Ele é a pessoa. Ele é a pessoa completa. Ele é a pessoa sem defeito. Ele é a pessoa como uma pessoa tem que ser. E Ele nos mostrou essa pessoa. Ele trouxe ela para viver com a gente. Ética cristã tem a ver com entender que o cristão que está na ética cristã é de um Cristo que viveu como pessoa no meio de você, no meio de nós e vive até hoje, para nos mostrar o que é importante. A ética cristã tem fundamentos, né? Ela está alicerçada sobre o fundamento principal, que é a palavra de Deus. A gente já falou isso aqui. Quando tratamos de ética, tratamos de conduta, de vivência diária, de relacionamento com pessoas. Trata-se de uma busca pelo bem e pelo que é correto. E o que é correto não é o que é correto para você, como no sinal, na frente do guarda. É o que é correto para o todo.
Porque se você corrompe aquele guarda hoje, e outro corromper aquele guarda amanhã, e outro depois de amanhã, aquele guarda deixa de guardar. Ele não deixou de guardar à toa. Ele deixou de guardar porque tem gente incentivando ele a não ser guarda de nada. Ele não fez aquilo sozinho. Você definiu um preceito ético para o guarda que é pilantra. Eu defini um conceito ético para o guarda que é pilantra. Joãozinho definiu um conceito ético para o guarda que é pilantra. Ninguém se torna antiético e amoral se não tiver alguém batendo palma, alguém torcendo para que aquilo funcione. Na Bíblia, a gente tem éticas presentes. Aí nessa colocação, a gente puxa um texto de 2 Timóteo, né? Que eu vou ler junto com vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a obra. O texto de Paulo a Timóteo, ele nos mostra que ele estava querendo fazer em Timóteo um preceito ético claro, dizendo que Timóteo tinha que se guiar pela palavra, apesar de estar a quilômetros de distância dele. Timóteo não estava sem bússola. Timóteo tinha algo para poder se coordenar, para vigiar ele, para poder tornar ele um cara melhor e mais ativo na sociedade que ele vivia, para as pessoas que ele operava. Não era qualquer coisa o desafio. Ali a gente tem uma palavra do professor Ronei. Ele traz alguns sentidos práticos que eu acho que servem bem aqui e vão servir bem a gente hoje, para que você entenda como você lê a Bíblia e procura ética. E você é ensinado isso sempre, né? As escolas bíblicas dominicais são assim, as pregações dos pastores também são assim. E eu só quero fixar 6 pontos que ele destacou que eu acho muito importantes, para que a gente entenda que é uma obrigação nossa correr atrás dessa ética, perseguir essa ética, nos questionar nessa ética, para que essa ética se cumpra, né? Para que ela se realize. Vamos considerar alguns princípios individualmente, são 6, mas dá para você entender, tenho certeza. O primeiro que o Ronei destaca é o princípio da fé, que está baseado naquilo que Paulo falou claramente, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não acredita que Deus é como Ele é, se você fica o tempo todo questionando, pensando com a sua cabeça que Deus não devia fazer aquilo, que Deus não devia fazer aquilo, que Deus não podia ser assim, como é que Deus deixa isso acontecer? Se você não tem fé no que Ele é, na integridade de Deus, é impossível, cara, que você consiga chegar a algum lugar ético, cristão. Você pode não perceber. Você pode achar que você está certo. Questionar pra caramba. Não, mas aí eu quero saber, eu vou bater no trono de Deus, eu vou orar de jeito que Deus vai me ouvir. Isso não é fé. Fé é entender que Deus é inerrante. Fé é entender que Deus é um cara tão ético que Ele não vai vacilar contigo, não. Não tem possibilidade. Se você não se fortalecer nos conceitos que você abraçou, não dá para seguir no caminho ético. O segundo princípio citado é o princípio de licitude e conveniência. A gente leu o texto de Coríntios lá, né? No começo dessa aula. E esses 2 tópicos falam justamente disso, né? Porque o texto tem a parte A, que fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E aí vem o número 3 ali. O princípio de licitude ligado à edificação. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Viver no mundo como quem não faz o que é conveniente para o todo é muito ruim. Porque você vive dando pernada em todo mundo. E vai chegar uma hora em que aquela pernada vai voltar para tu. E viver no mundo como quem não constrói nada, porque você conhece, não olha para o lado, você conhece gente que vive no mundo como se não quisesse edificar nada, não quisesse construir nada, não tivesse vontade de absolutamente nada. Isso não é ético. A gente está aqui para construir. Por isso ele falou
crescei e multiplicai-vos. Porque a gente tinha que construir, inclusive, mais gente. Para que mais gente construísse um mundo e esse mundo fosse um reino dele expresso para muitos de nós. Quarto princípio, glorificação de Deus, que passa justamente pelo que eu acabei de falar. Um Deus que quis fazer a gente, que teve vontade e fez, ele queria que a sua glória fosse vista por muitos de nós, por uma multiplicação que é feita a cada vez que você tem um filho, que você tem um irmão, que você tem um discípulo, que você repete aquilo. Isso glorifica a Deus. Você perpetuar. Como faz o pessoal da classe de batismo aqui, né? Todos vocês que passaram por essa classe de batismo, eu lembro, essa semana eu vi alguém falando do batismo e falando que ficou 8 meses. Foi o Serginho, eu acho, né? Que fez esse tipo púlpito falando isso. E 8 meses para batizar. Isso é uma bênção, né, mano? É alguém te construindo, edificando em você, até você ser capaz de caminhar como cristão. Não é você ser jogado numa piscina e acordar cristão e agora estou me sentindo. Não. É alguém que gastou tempo com você e investiu em você. Princípio da ação em nome de Jesus. A gente não faz as coisas à toa. A gente faz no nome de Jesus. E eu tenho certeza que na aula passada vocês viram isso na aula do Zé, né? Porque o Zé estava marcado para falar sobre isso, né? Eu vi lá nos textos que ele estava abordando. E falar em nome de Jesus é saber quem Jesus é, né? Que senão você vai acabar igual aqueles caras que foram tentar tirar demônio em nome de Jesus e se lascaram, né? Ou então em nome de Paulo, né, que prega Jesus. Não dá para terceirizar. Em nome de Jesus é você conhecer Jesus. É saber que no nome dele você consegue ser mais. E o princípio de fazer para o Senhor. Se você entende que Deus é quem é, você sabe que tem que fazer por ele, para ele, e porque para ele são todas as coisas. E se você não acredita nisso, você tem que orar mais, se dedicar mais, estudar mais. Ética cristã na igreja. A ética é a ciência que nos ensina sobre o que somos obrigados a fazer, o que somos permitidos a fazer e o que somos proibidos de fazer. Em suma, é a ciência que trata dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo. Apliquemos esses princípios no campo espiritual relacionado com o culto divino realizado no templo, ou seja, aonde for, e teremos o culto cristão de qualidade. Esse é o pastor Antônio Gilberto da CPAD. O que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que você vive um culto cristão na sua vida. Você vive um culto cristão aqui, que tem que ter ordem, decência, que tem que saber o que é certo e o que é errado. Mas você vive na sua vida, em onde for, em qualquer lugar, você cultua o Deus que você abraçou. É nesse cultuar de Deus que você é igreja. E o que é ser igreja, eticamente falando? É ser o corpo de Cristo, é ser um corpo local de irmãos, um só corpo em muitos membros, como diz 1 Coríntios 12. Uma necessidade para todos, luz para a sociedade sem Deus e salvos com uma tríplice missão. Eu quero focar nos salvos com uma tríplice missão, porque eu acredito que tudo isso é muito íntimo para vocês também. E ser ético na igreja é pensar que a igreja é tudo isso, você é tudo isso. A responsabilidade que você tem em ética no cristianismo é essa daí. Mas uma coisa é importante a gente frisar: para que você foi salvo? Existe uma diferença, meus irmãos, entre ser salvo e ser cristão. Vou repetir. Existe uma diferença, meus irmãos, entre ser salvo e ser cristão. A herança de ser cristão é seguir adiante confiando naquilo. E a gente tem um compromisso tríplice de missão, que é uma missão com Deus, porque Ele nos salvou, nos alcançou. Uma missão com a nossa vida e consciência,
e uma missão com nossos pares, com os que estão em torno de nós. E isso é ser cristão, não largar essa missão de jeito nenhum. Mas tem gente que, salvo, assim que se garante na salvação, esquece a missão. Não persiste na missão. Parece que Deus tem que estar com ela 24 horas por dia, no ouvido dela, buzinando, mandando anjo, fazendo qualquer negócio para que ela não se perca do que é a missão. Ela não consegue ser cristã. Ela não consegue se manter. Aí você fala, mas Kleber, de onde você tirou isso? Para e pensa. Vocês já ouviram falar do caminho de Emaús? E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Caminho de Emaús, 2 camaradas salvos, conheceram Jesus, conheciam mesmo, estava na cara, porque o texto deixa claro isso, mas estavam indo para o lado contrário. Jerusalém, tudo acontecendo, eles tinham que ter entendido, mas eles estavam indo para o outro lado. Eles não estavam sendo cristãos. Eles estavam fugindo da responsabilidade, desesperados, e tristes e chorosos. Não estavam guardando os conceitos éticos que tinham que ser guardados. E aí aconteceu o que eu falei, né? Jesus teve que andar com eles. Teve que trazer à lembrança as boas coisas. Teve que trazer à memória o que eles tinham esquecido. E o que eu acho curioso nessa história de Jesus com os caminhantes de Emaús é a sensibilidade
Deus que a gente segue. Porque ele podia ter parado na estrada, igual a gente vê nesses filmes, né, todo de branco, só de costa, aquele cabelo liso, aquela barba maneira, aqueles olhos azuis, e falar assim: olha só, vocês estão indo pro lado errado, vocês tinham que voltar para lá. Podia ter feito isso, mas ele não faz isso não. Ele lembra quem eles são sendo com eles, que é o que Jesus faz com vocês todos os dias, comigo todos os dias, e é o que a gente tem que fazer entre um e outro. Lembrar o que a gente é para o outro sendo, não é lacrando ele na internet, não é esculachando ele em todo lugar que você encontra, não é botando ele debaixo do pé igual você faz com o diabo, não, é sendo com ele. Porque quando você percebe o que ele faz no final do caminho, cara, sentando com os caras, cortando pão, e ele não fala assim: eis aqui o meu corpo do povo. Não faz isso não, ele só cortou o pão. Não tem no texto nenhuma palavrinha que vai lembrar, não. A forma de se comportar, a forma de ser, de andar com eles e perguntar, como quem não sabia de nada, deixando eles andarem também, acreditando que a fé que ele tinha plantado no coração deles vai emergir. Acreditar, meus irmãos, que a ética que a gente vive é uma ética cristã, é acreditar que o que Deus fez é incomensuravelmente grande para o coração de qualquer pessoa. E por ser grande, alguns vão aceitar e cair de joelhos. E por ser grande, alguns vão recalcitrar, vão andar para trás. Porque coisas grandes são postas para todos, mas não são abraçadas por todos. Qualquer um aqui que já pegou no cajado, no arado, né? E a gente vê aqui muita gente que trabalha na igreja, sabe que não é para todo mundo. Sabe que se essa igreja tivesse 2.500 membros ativos, ninguém parava a gente em Caxias. Mas nós temos 2.500 membros com 50 trabalhadores braçais. Entendeu? Mas isso não é um problema, porque tem lugar para todo mundo, e Cristo mostra isso quando ele vai ao caminho de Emaús com esses homens, porque o trato dos 12 ele tinha feito de outra maneira, de outra forma. Ele manda buscar Pedro, então para alguns existe um tratamento incisivo, e para outros rola um convencimento. Tem missões diferentes dentro da igreja, mas você tem que estar pautado em uma. Não existe ética cristã sem missão para você, meu irmão. Você não está aqui para sentar e ficar ouvindo a gente só, não. Você não está aqui para sentar e descobrir como é que faz milagre. Você não está aqui para colaborar com o dízimo e pedir retorno. Você está aqui para criar uma ética cristã no mundo que está em torno de você. A conclusão que está ali diz assim, para vocês não acharem que eu estou falando aqui sem saber. Eu sei que não é fácil. Sei mesmo, na minha pele eu sei que não é fácil. Porque eu me converti, andei por aí, fiz umas graças e tive que voltar um dia. Voltei carcomido, quebrado, como muitos aqui vão colocar. E eu sempre falo do que o pastor ali, ó, o pastor Davi fala, né? Bom é aquele adolescente, como aqueles que estão lá em cima, que em nome de Jesus vão continuar o evangelho até o fim. Porque se continuar assim, mano, você não tem espinho, você não tem tragédia. Ouvir o tio Kleber falar é show de bola. Aprende com a gente falando. Não, o pastor Denis está aqui. Deu uma pregação essa semana espetacular. E é isso que a gente tem que pegar. Se a gente falar, se a gente andar com os nossos jovens e adolescentes, com aqueles que são mais frágeis, se a gente se expuser, eles não vão passar o sufoco que esse mundo ensaiou para eles. Porque a gente conhece. Então conheça você, para evitar que outros tenham que sofrer. Conclusão: não é fácil ser o diferente, mas é justamente o que Jesus quer de nós. Que sejamos diferentes para fazer a diferença com o nosso comportamento e padrão ético. Diz a Bíblia: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa,
entre a qual resplandeceis como lumiares do mundo. Simples, né? É só uma questão de ser, né? Só que ser não é um desafio fácil. Ser não é um desafio que você possa encarar de qualquer jeito. Ser é um desafio planejado, que exige esforço, que exige força de vontade e que, acima de tudo, como a gente viu lá na ética, exige amor. Se o final for o amor, você vai conseguir entender o que é uma ética pautada no amor. E aí eu quero fazer um outro disclaimer aqui a uma coisa que eu vi também nesse TEDx do meu amigo Ricardo Benevides, em que ele traz uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque a Bíblia está cheia de parábolas, vocês sabem disso, né? Jesus Cristo se valia muito de parábolas para nos explicar coisas que a gente não entendia. Eu usei aqui uma fala do Ricardo para tentar trazer para vocês e evidenciar o que era importante, mas a gente tem historinhas, e hoje tem séries, novelas, a gente sabe, né, que tudo governa a tua mente. Se você vê Big Brother, aquilo vai governar a tua mente. Se você vê o Big Brother sem nenhuma crítica, então, se você vê como quem é um antinomista, lascou. Ah, mas não pode ver Big Brother? Sei lá, rapaz, de repente pode, desde que você tenha um senso crítico para ver Big Brother. Se não tem, mano, não vê. Não vê. Você vai acabar sendo levado no rio. Não faz isso, não vê não. Larga aquele povo para lá, vai dar ruim. Entendeu? Não se mete com o que você não dá conta. Sacou? Não dá para ver certas novelas porque tu não dá conta. Entendeu? Se você não dá conta, não dá conta. E é como diz Paulo, quem come carne, come carne. Quem não come legume. É possível que você tenha que ver, porque você é um professor de escola dominical, e você precisa entender onde esse pessoal está se metendo, porque a gente sabe que o povo se mete nisso até quando não deveria. Então a gente tem que ver. De vez em quando a gente tem que dar uma olhada, do que eles estão falando, agora eu sei de onde o cara tirou isso. Então as gírias que a gente começa a ver o povo falar direto, a gente fala, pô, veio de algum lugar, cara, não é possível. Isso não estava na igreja, eu não vi esse jargão. Lá eu vejo, glória a Deus, aleluia, fala a Deus. E de onde esse cara tirou? E aí? De onde o cara tirou as outras gírias? De onde está vindo? Está vindo de algum lugar, meu irmão. Esse povo está vendo outras coisas. E a gente tem que estar ligado também, né? Porque senão a gente dança. Mas por que eu estou falando isso? Porque existia um escravo na antiguidade que ele traz uma fábula para a gente. E é uma fábula que eu quero contar para vocês para fechar esse dia. E para vocês entenderem o que é uma ética pautada de uma determinada maneira e o que é uma ética cristã. Eu vou falar dessa fábula porque vocês todos devem conhecer, que é a fábula da formiga e da cigarra. A formiga, trabalhando pra caramba, juntou uma porção de coisas durante o verão para ficar bem no inverno. Mas no inverno me bate na porta da formiga a cigarra. Ai, uma formiga, eu tô com um problema aqui, eu tô sem nada para comer. Cantei o verão todo porque aquele sol me provocava, e aí aquele sol maravilhoso, e eu não sei o que deu em mim, eu só conseguia cantar, não colhi nada, não fiz nada. E a formiga olha para ela e fala assim, peraí, deixa eu entender, tu tá sem nada para comer? Sem nada para comer no inverno, eu vou morrer, eu vou ficar seca e morrer. Me ajuda, me dá alguma coisa para comer, que eu sei que a senhora guardou. A formiga, já que você cantou, agora dança. Não é? Quem não trabalha, mano, não come. Não é ético isso. É uma ética perfeitamente aceitável, dá para entender. Você guardou o teu feijãozinho, você fez a tua parte, você fez tudo o que tinha que fazer, e vem alguém que não fez nada, que não, sabe, ficou cantando durante o tempo todo. E essa pessoa vai querer usurpar aquele bem que é teu? Mas o curioso é que essa fábula, ao chegar no Brasil, na década de 70, Monteiro Lobato disse que os filhos dele e os sobrinhos ficavam ouvindo a mulher contar essas fábulas todas, né? Que a gente tem a tartaruga e a lebre, que também é mais ou menos parecida, né? Tem uma parada aí também de moral. E nas fábulas sempre tem uma moral.
A moral dessa é, se você tem que comer, tem que juntar pelo menos um tempinho, parar de cantar para comer, para poder juntar comida, porque uma hora vai dar fome. É uma fábula que explica isso, e a gente sabe que é assim. Mas Monteiro Lobato diz que ele, pensando nessa fábula, ele queria fazer muitas dessas fábulas, e ele pega essa fábula e reconta. E na fábula do Monteiro Lobato acontece uma coisa engraçada, curiosa, que tem tudo a ver com a gente, que tem tudo a ver com ser crente. Porque a formiga, quando a cigarra chega para falar para ela que não guardou nada, que só cantou, a formiga fala o seguinte: caramba, era você que estava cantando o verão todo enquanto eu trabalhava? Aquilo me acalentou demais. Aquilo melhorou muito a minha vida. Eu acho que eu não teria força para trabalhar e juntar tanta comida se eu não tivesse ouvindo aquele tão ritmado, tão bonito, porque o sol estava forte, quase não tinha água. Mas aquela música, cara, me encantava e me fazia guardar mais comida, me fazia ter mais paciência, me fazia ir mais longe. Eu fui abençoado por você. Então leva o grão, pode comer. A fábula é a mesma, né? Mas o desfecho da fábula, esse, tem uma ética diferente. E o nosso papel, mesmo que a gente não goste, gente, é ser assim, como essa formiga. Eu sei que não é fácil. Você vê a galera aloprando e você tem que ter uma ética cristã que fala em amor, pensar no que é amoroso. Mas a gente está nesse caminho aí, tá vendo? Um caminho de Bíblia trilhado para a cruz. E é essa a nossa ética do viver. Não é outra ética. Não é uma ética legalista só. Não é uma ética antinomista sem regra. É uma ética que prima pelo amor. E naquele final de inverno, a cigarra nem morreu. E isso é que importa. No final, que as cigarras não morram, para que elas tenham tempo e a gente possa alcançar o coração delas. Amém? Vamos nos colocar de pé para agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua infinita misericórdia. Gratos porque Tu tens sido bondoso conosco. Tu tens trabalhado em nossos corações de uma maneira que é inexplicável. Tudo o que foi dito aqui hoje veio do trono da graça de Deus e do Teu coração. Eu sei que não são palavras minhas, Senhor, que são ensinamentos que Tu quer passar para o Teu povo e que Tu ensinaste a mim primeiro. Muito obrigado pela misericórdia de falar conosco nessa manhã. Muito obrigado pela misericórdia de nos ensinar um pouco mais da Bíblia, de usar textos como o texto de Romano, como o texto de Coríntios, de Filipenses, de Timóteo, para nos ensinar, Senhor, que existe uma ética no agir, no falar, no ser. É um lugar, Senhor, que nós operamos enquanto operamos um lugar de ética. Esse etos de que se fala, Senhor, é esse etos do lugar que nós estamos. Que nós possamos estar nesse lugar cristão, que não é fácil de sustentar, é difícil, mas é o lugar que Tu nos colocaste, que Tu dedicaste a nós, e não foi com preço barato, foi com alto preço. Obrigado por essa manhã. Consagra, meus irmãos, a Sua presença. Seja conosco no sagrado nome de Cristo Jesus, e todos dizem... Bem, vamos às referências. Esse estudo sobre ética cristã teve como base, como referências de pesquisa, os vídeos do professor Ronei Ricardo Kozer, do Instituto Crer e Ser. Também teve as publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD, várias apostilas que falam sobre o tema, sobre ética. E teve também estudos variados nos dicionários de filosofia diversos. Também teve o apoio e a referência no TEDx sobre fábula e ética do professor Ricardo Benevides, da UERJ. E se você ficou com a gente até aqui, nós temos de presente para você um pós-crédito, que é uma fábula, essa que a gente mencionou, da formiga e da cigarra, contada pelo professor contador de histórias Ricardo Benevides, o Bené. Fica com ele.
Tendo a cigarra cantado ao longo de todo o verão, viu-se, ao chegar o inverno, sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua amiga, e então lhe disse: amiga, pode emprestar-me um grão, que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo então que não come? Lhe perguntou a formiga, avara de profissão. Faz. Mas e ao longo do verão o que fez a senhora? Eu cantava. Pois dance agora. Bem, essa história, assim traduzida em verso por Jean de La Fontaine, é uma história que até hoje me toca muito, mexe muito com as coisas que eu penso sobre valores, sobre princípios. E isso certamente aconteceu com muitos de nós e com outros escritores. O pioneiro da nossa literatura para crianças e jovens, Monteiro Lobato, antes de escrever o seu projeto mais lembrado, mais contundente e lindo, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele um dia escreve uma carta para um amigo, Gustavo Rangel, e diz assim: estou pensando em vestir à brasileira aquelas fábulas de Esopo e La Fontaine. Estou pensando nisso porque meus filhos, eu vejo como meus filhos, eles são tocados pela forma como Purezinha, a mulher de Lobato, conta essas histórias para eles, mas eles, efetivamente, eles não, em momento algum, eles pensam nas moralidades. Isso fica no subconsciente deles. No entanto, essas fábulas, eles guardam elas de memória. E eles vão contar aos amigos. E eles, efetivamente, não percebem que a moralidade está lá. Mas ela toca eles profundamente. Como tocou o Lobato. E ele, então, escreve essa fábula, reescreve ela, bem antes de escrever o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a versão do Lobato, ela tem uma coisa um pouquinho diferente das versões antigas. Ele cria uma formiga boa. Ele cria uma formiga que acolhe a cigarra. Quando a cigarra pede, então, a comida, né, uma ajuda, do outro lado ele encontra uma formiga que diz: então era a senhora que cantava ao longo do verão? Aquele chiado nos distraía, nos aliviava do trabalho, e aquilo era maravilhoso. Bem, eu estou contando essa história para vocês porque eu sou um pouco cigarra. E a UERJ é um pouco a casa dessa formiga boa que me acolheu desde sempre. Fica com Deus e até a próxima!